A pós-graduação da Faculdade SES é o que você precisa para turbinar a sua vida profissional no mundo do direito. Isso porque elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências no mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SES, você encontra todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vêm a seguir. Então, venha olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Chegou a hora de elaborar a peça! Se você está entre os que se apavoram com a segunda fase do exame de ordem, fique tranquilo que o SES tem muita coisa preparada para te salvar. E que forma melhor para te ajudar do que ensinando como começar uma peça. E aqui eu já vou te dizer que a primeira coisa é identificar a peça. Mas vamos seguir que isso não é tudo. Como vocês sabem, a segunda fase do exame de ordem é composta por uma peça prático-profissional valendo 5 pontos e mais 4 questões discursivas, cada uma valendo 1,25. E você deve obter nota igual ou superior a 6 para ser aprovado. Então, acertar a peça é fundamental para a sua aprovação, porque só com ela você já tem 5 pontos. Vamos às dicas, mas antes, já deixa o seu like, é importante para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente vai conversar um pouquinho. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Dica número 1. Treine bastante. O treino é a dica mais importante para toda a sua jornada até a vermelhinha. O exame de ordem é treino, galera. Quanto mais você praticar, mais frescas as peças estarão na sua cabeça. Também é importante que você treine peças diferentes, mesmo aquelas que não foram muito cobradas historicamente, porque assim você vai estar preparado para qualquer coisa. A dica número 2 é que você pense na fase processual em que está o caso da prova e quais peças são possíveis nessa fase. Por exemplo, a fase recursal no processo penal é possível apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Também é válido que você divida as peças com base na fase processual em que você usará cada uma delas. Por exemplo, no processo penal, se você identificar que o caso da questão está na fase recursal, então você saberá que as opções de peças são apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Já se você estiver na fase de execução, será agravo de execução ou algum pedido autônomo. Dica número 3. Lembre-se quais peças têm estruturas parecidas. É comum que as peças de uma mesma fase processual tenham as estruturas parecidas. Lembre-se dessas estruturas. Por exemplo, os recursos costumam ter a peça de interposição e as razões recursais. Essas coisas ajudam você a memorizar o que terá que ser colocado na sua peça. E a dica número 4 é que você use o vademecum ao seu favor. Poder usar o vademecum na segunda fase é uma grande vantagem, então aproveite bastante isso e use de forma estratégica. Você não pode, obviamente, fazer anotações ou marcações que levem à estrutura da peça, mas você pode marcar alguns artigos-chave que são comumente usados e isso também vai te ajudar demais. Então a peça não precisa mais ser um fantasma na sua segunda fase. Sempre que precisar, antes da sua prova, revise as dicas aqui desse vídeo e vamos juntos até a sua aprovação. Esse recado é para você, advogado. Se você se formou recentemente e quer começar a ganhar dinheiro e quer começar a trabalhar na sua área, nós temos vários cursos de prática. E se você já é um advogado experiente, mas quer mudar de área, também temos vários cursos de prática que vão lhe ajudar a abrir novos horizontes para você exercer a sua profissão de advogado com dignidade, com eficiência. Curta e veja lá todos os cursos que nós temos de prática no SES Curso Online. Vamos juntos?
Alô, alô, turma querida. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula. Vamos a mais um degrau nesta escada rumo à aprovação de vocês. Lembrando que esta é a nossa semana da revisão, é a nossa semana da aprovação. Estaremos, se Deus quiser, comemorando no final da noite de domingo. Eu e o Arthur, a gente está aqui com vocês há vários meses, há semanas. Nós estamos aqui desde segunda-feira juntos diariamente, nesta última semana que é decisiva, e estaremos com vocês ao vivo no domingo também, tá? Inclusive no pós-prova, inclusive, se necessário for, nos recursos, a gente está junto, tá, pessoal? Para o que der e vier. Mas se Deus quiser, comemorando, né, Arthur? No final da noite de domingo, a aprovação dessa galera, se Deus quiser. Boa noite, meu parceiro, Prof. Trigueiros. Boa noite, Salim. Boa noite, todos, todas. Hoje, 27 de abril, 20 horas. Estamos às 72 horas da vitória, hein, gente? Daqui 72 horas vocês vão estar estourando champanhe, tomando alguma, mas com moderação, né? Com moderação, para vocês se lembrarem do que fizeram no dia da prova. Mas, pessoal, então, brincadeiras aí à parte, hoje a gente teve essa surpresa de amanhecer sem Telegram, né? Sem o canal. Em verdade, muitos estão conseguindo acessar via Wi-Fi, pela rede móveis de dados do celular, não consegue, a maioria não consegue, mas não importa, a gente tão por aqui, estamos com vocês, tem gente me mandando direct, mas de toda forma, pessoal, agora é revisão, a gente está nos dias finais, hoje é quinta-feira, domingo é o dia da aprovação de vocês. O que a gente vem hoje de conteúdo? Hoje a gente vem com teses relacionadas à pena. Para a aula fluir numa boa, não vamos tirar dúvidas de vocês ao longo da aula, tá bom, gente? Eu fico no chat tirando as dúvidas, galera, tá? Para a aula fluir, ou eu ou o Arthur, um de nós dois estará no chat. Vocês não ficarão sem respostas, seja aqui no chat, seja na plataforma, seja nos nossos canais pessoais que vocês todos conhecem, tá? Mas vamos aproveitar esta hora de aula, tá, pessoal? Teses subsidiárias, galera. Se vierem na prova os memoriais, ou se vier a apelação, com certeza vocês vão aproveitar muito a aula de hoje. É isso, né, Salim? Ontem, até brincando aqui, alguém colocou no chat aqui do Zoom que, nossa, o Salim tão bonzinho, vocês estão falando do Salim, aí alguém me mandou mensagem, você é meu malvado favorito. Fiquei meio mal, viu? Vou dizer que eu fiquei meio mal. Eu sou malvado, mas sou malvado favorito, né? Porque às vezes eu chamo a atenção, eu dou umas brigadas aqui, mas é como se a gente fosse... Não vou dizer que vocês são meus filhos, porque eu não sou tão assim antigo, né? Tô com 40. Tá me chamando de velho de novo. Ele indiretamente sempre me chama de velho. Não, nada disso, Salim. Você tem mais tempo de OAB do que eu, só isso. Só. Você tem mais tempo de aula só. Mas, pessoal, tem gasgueira. Vamos lá, deixa que eu falo um pouquinho enquanto o Arthur já voltei, toma uma aguinha. Tá bem? Voltei. Tô morto, mas passo bem. Beleza. Teses de penas, pessoal. Vamos lá? Eita! É ruim porque, engolir basicamente, errado, né? o que se cair em teses subsidiárias, o que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar se a pena foi fixada corretamente. Então, se o cliente de vocês não tem circunstâncias judiciais negativas, a pena tem que estar no mínimo legal. Vocês têm que verificar se o regime inicial é correto. Vocês têm que ver se era possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E vocês têm que ver se cabe sursis. Basicamente é isso, galera. Vamos revisar, então? É exatamente essa sequência, Salim. Então, primeiro a gente tem que pensar sobre aplicação da pena privativa de liberdade, depois, possibilidade de substituição por PRD,
A gente não pode se esquecer da questão de regime inicial. Na realidade, eu vou até apagar, porque não é nem essa a melhor sequência. Ó. Em verdade, o item B, né? Primeiro o juiz aplica a PPL e depois ele escolhe o regime. Então, vamos na sequência correta. Então, o item B seria possibilidade de substituição de PPL por PRD. Aí o juiz verifica o regime inicial e, finalmente, verifica se é caso de sursi, famoso sursi da pena. Então, o raciocínio é esse. O juiz, quando prolata uma sentença condenatória, ele tem que aplicar a pena privativa de liberdade. Aplicada a pena privativa de liberdade, ele vai, então, verificar aí a questão de regime. Depois, substituir... Eu escrevi igual, Salinho, eu tô doido. Eu acabei escrevendo a mesma coisa. Eu tô... Olha o que o cansaço faz com a gente, pessoal. Perdão. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Então, novamente, pessoal. Aplicação da PPL, depois, regime inicial. Agora sim. Depois, substituição por PRD. E, finalmente, verificação se é caso de sursi da pena. Primeiro, o juiz aplica a pena privativa de liberdade. Na sequência, a partir da pena imposta, ele escolhe o regime inicial de cumprimento de pena, verifica se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa imposta por restritiva de direitos, não cabendo a PRD, aí sim o juiz verifica se é caso de sursi. Esse é o raciocínio de um juiz frente a uma sentença condenatória. Se o juiz pensa dessa maneira, nós, defesa, temos que pensar também dessa maneira. Existe alguma tese relacionada à aplicação da pena privativa de liberdade, lá no seu sistema trifásico? Depois, temos alguma coisa para falar a respeito do regime inicial de cumprimento de pena? Cabe ou não a substituição da PPL por PRD? Não cabendo PRD, vai caber o sursi? É isso que nos interessa nessa aula de revisão. E começando, Salim, com a aplicação da nossa pena privativa de liberdade. Esse é o tópico número 1 dessa nossa revisão. Então, vamos lá. A aplicação da pena privativa de liberdade. Vocês sabem que o Brasil, no seu artigo 68, lá do Código Penal, adota o sistema trifásico. Sistema trifásico porque o juiz está obrigado a aplicar a pena privativa de liberdade em 3 etapas. Na etapa número 1, o juiz vai fixar a pena base, ok? Com fundamento no artigo 59 do nosso Código Penal. Fixada a pena base, que é o ponto de partida da aplicação da pena privativa de liberdade, o juiz vai para a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes. Temos lá, respectivamente, os artigos 65 e 66, 61 e 62, todos do Código Penal. Essa seria a pena que nós chamamos de pena intermediária, até que, finalmente, o juiz passa para a aplicação da pena definitiva, que vem com as causas de diminuição, também conhecidas como minorantes, e as causas de aumento de pena, também chamadas de majorantes. Certo raciocínio, então, do juiz, pessoal? Está proibido o magistrado de, em uma linha, aplicar uma pena definitiva. Não, o juiz tem que trazer o raciocínio
desenvolvido para ele chegar a uma pena, por exemplo, de 6 anos e 6 meses de reclusão por um roubo majorado pelo emprego de arma, certo? É necessário o juiz dizer por que ele chegou a uma pena de 6 anos e 6 meses de reclusão. Ele tem que dizer primeiro sobre a pena base, o ponto de partida, depois ele vai para uma pena intermediária, em que serão analisadas as atenuantes e as agravantes, e finalmente a pena definitiva, que resulta da análise das causas de diminuição e de aumento de pena. Temos alguns pontos aqui importantes para frisar, envolvendo essas 3 fases de aplicação da pena privativa de liberdade. Lá na pena base, Salim, que é o ponto de partida dos nossos alunos, nós temos o seguinte: a pena base é o que nós conhecemos como circunstâncias judiciais. Para o juiz aplicar a pena base, ele vai utilizar as conhecidas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do nosso Código Penal, que são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do quê? Do crime. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime. E, finalmente, o comportamento da vítima. Ao todo, são 8 as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Não precisam decorar. Tudo isso vem no artigo 59. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime. E, finalmente, o comportamento da vítima. Acho válido aqui, para uma segunda fase de OAB, nós trabalharmos com algumas das circunstâncias judiciais, porque acabam sendo as mais usuais, as mais cobradas. Começando com os antecedentes, Salim. Antecedentes. Quando o legislador fala em antecedentes, é claro que ele está falando de antecedentes criminais. Antecedentes criminais. O que é que a gente entende por antecedente criminal? Necessariamente condenação com trânsito em julgado. Eu preciso de uma condenação criminal transitada em julgado, certo? Pegadinha, pessoal. O seu cliente hoje é maior de idade, mas ele já cometeu ato infracional quando adolescente. A condenação lá pelo ato infracional constitui um mau antecedente criminal? Pegadinha, e a resposta é não. Não configura mau antecedente. Por quê? Porque é necessário que eu tenha uma condenação criminal transitada em julgado. Ato infracional, o adolescente responde perante a vara da infância e juventude. Não se trata de processo penal, de processo criminal. Não se fala em ação penal nas varas de infância e juventude, mas sim em ação socioeducativa, certo? É fundamental para que se reconheça um antecedente criminal que tenha havido o quê, Salim? Uma condenação criminal. Ato infracional não é condenação criminal. Primeiro ponto que eu entendo relevante. Segundo ponto, os antecedentes criminais, por pressuporem condenação com trânsito em julgado, não vão ser reconhecidos em razão de meros inquéritos policiais ou ações em andamento. Vale a gente citar a famosíssima súmula 444 do STJ. Essa aqui é uma predileta da FGV. Cai direto a súmula 444. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem agravar a pena base.
eu não considero como mau antecedente criminal um inquérito policial, porque o inquérito pode ser arquivado. Eu não considero como mau antecedente uma ação penal em curso, porque é possível que o réu seja absolvido. Se nós não considerássemos assim, haveria violação ao princípio da presunção de inocência. Tudo bem, gente? Questão de antecedentes criminais, falamos que ato infracional não gera mau antecedente criminal e inquéritos e ações em andamento não são considerados maus antecedentes, súmula 444 do STJ. Tudo bem, pessoal? Beleza? Isso eu reputo aqui como fundamental, então, no tocante à pena base. Vamos avançar? Vamos falar agora, Salim, das circunstâncias atenuantes e das circunstâncias agravantes. Eu já vou fazer até como se fosse uma tabelinha aqui. Circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Nós temos base legal expressa sobre as atenuantes e as agravantes. As atenuantes vêm em rol fechado, taxativo, lá no artigo 65, e o 66 traz a famosa atenuante inominada, mas de difícil análise, de difícil constatação. E as circunstâncias agravantes vêm nos artigos 61 e 62 do nosso Código Penal. Ok? Beleza? Quais são as principais atenuantes? Para fins aí de prova da UAB. Principais atenuantes, pessoal. Confissão espontânea. Confissão espontânea. Sempre que a confissão do réu for utilizada como um meio utilizado pelo magistrado para condenar, se a confissão for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, o juiz é obrigado a aplicar a circunstância atenuante, certo? Se o convencimento do magistrado for formado também a partir da confissão do réu, a confissão espontânea deve ser aplicada como circunstância atenuante da pena. Certo, pessoal? O réu confessou, pode ser na polícia, pode ser em juízo, e isso foi utilizado pelo magistrado para formar sua convicção, isso vai ter que atenuar a pena imposta. Um outro ponto, Salim, menoridade relativa. O que é a menoridade relativa? Ser menor de 21 anos na data do fato. Não é menor de 18, hein? Menor de 18 responde por ato infracional. Estamos falando do menor de 21 anos. Por isso, essa denominação de menoridade relativa. Arthur? Fala, Salim. Se me permite, meu amigo. Claro. Então, lembrem, pessoal, se cair data de nascimento do cliente de vocês, que é o réu, né? Se cair a data de nascimento, façam a conta, pessoal. Vejam se desde o nascimento até o dia do crime, ele tem 20, ou 19, ou 18. É isso. Se ele tem 20, ou 19, ou 18, vocês têm que ligar aí a luz, acender o farol. Por quê? Porque há duas coisas importantes que ajudam o cliente. Uma delas está aqui, é uma atenuante, e a outra é a contagem da prescrição pela metade lá do artigo 115 do Código Penal. Pronto. Não, essa é uma baita de uma dica, né, pessoal? Porque pensou em idade do agente delitivo, menor de 21 ou maior de 70 também na data da sentença, a prescrição cai pela metade, artigo 115 do Código Penal. Então fiquem espertos sempre que falar em data de nascimento. Às vezes pode até ser para nada, mas não importa, vocês vão fazer conta. Deu a data de nascimento do cliente, façam a conta. Tudo bem? Da data de nascimento até a prática do crime, ok? Isso é fundamental para reconhecer a menoridade relativa. Certo? Tudo bem? Uma outra circunstância atenuante, Salim, que vem lá no rol do 65,
que eu acho interessante é a da reparação do dano. E aí os nossos alunos não podem cair em pegadinha. A reparação do dano pode, ora, caracterizar circunstância atenuante, ora, caracterizar causa de diminuição de pena. Então, muito cuidado, pessoal. O enunciado fala que o réu reparou o dano causado à vítima, certo? Não podemos confundir a reparação do dano atenuante com o arrependimento posterior, que vem no artigo 16 do Código Penal, que é causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. Então, cuidem do seguinte: se a reparação do dano ou a restituição da coisa ocorreu para crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, artigo 16, diminui a pena, e isso é uma minorante. Incide na terceira fase, não na segunda fase. Tá bem? Agora, se a reparação do dano, Salim, ocorre após o recebimento da denúncia, aí nós temos uma mera circunstância atenuante prevista no rol do artigo 65. Cuidado! Os efeitos da reparação do dano no direito penal, regra geral, até antes do recebimento da denúncia ou queixa, arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Reparou o dano após o recebimento da denúncia, circunstância atenuante. Mas para quem assistiu às minhas aulas sobre crimes contra a administração pública, cuidado com um baita de um tema, uma baita de uma tese. Peculato culposo, hein, Salim? Já pensou? Vira alguma coisa? Reparação do dano no peculato culposo? Por que o examinador gostaria de fazer uma pegadinha com o peculato culposo? Lá do artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Porque no peculato culposo, se o funcionário público repara o dano até o trânsito em julgado, Érica, não é repara o dano até o recebimento da denúncia. Não é que ele repara o dano até a sentença, é até o trânsito. O legislador diz, lá no 312, parágrafo 3º, que haverá a extinção da punibilidade. Olha o que eu estou falando para vocês. No peculato culposo, a reparação do dano é ainda melhor do que uma mera circunstância atenuante ou uma causa de diminuição de pena. No peculato culposo, 312, parágrafo 2º, retrata lá. Se o peculato for culposo, aí vem lá o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, se a reparação do dano precede a sentença irrecorrível, se é até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. É uma causa extintiva da punibilidade, a reparação do dano no peculato culposo. E se for posterior ao trânsito em julgado, a pena é reduzida pela metade. Vocês estão entendendo o que eu falei, gente? Que se o nosso cliente for um funcionário público que cometeu um peculato culposo e ele tiver reparado o dano até o trânsito em julgado, a gente não vai aplicar nem o 16 do Código Penal, Danila, nem o 65. Não é um mero arrependimento posterior ou circunstância atenuante, mas é causa especial de extinção da punibilidade, lá do 312, parágrafo 3º do Código Penal. E se a reparação do dano no peculato culposo, só no culposo, no doloso não, no culposo, for posterior ao trânsito em julgado, reduz a pena pela metade. É um baita de um negócio reparar o dano no peculato culposo. Tá bom? Prof. Trigueiros. Fale. Bom, o Arthur falou para vocês da reparação do dano no peculato culposo. Aí vocês vão para o 312, parágrafo 3º. Mas vá que caia uma pegadinha. E se houvesse reparação do dano no peculato doloso? Porque o 312, parágrafo 3º, é para o peculato culposo. Se houvesse reparação do dano no peculato doloso, vocês teriam que ver se esta reparação ocorreu antes do recebimento da denúncia, aí é o arrependimento posterior do artigo 16. Se foi depois do recebimento da denúncia,
Aí nós vamos para a atenuante genérica do 653B de Brasil. Tá bom, galera? Então isso é bem importante, hein, pessoal? Falou em reparação do dano, tem que acender a luzinha para você. Ou vai ser um arrependimento posterior, ou vai ser uma circunstância atenuante, e no caso do peculato culposo, melhor ainda, pode extinguir a punibilidade até o trânsito em julgado, ou, se depois do trânsito, reduz a pena pela metade. Certo? Bora lá, vou voltar na tela para vocês. Então, trouxe aqui para vocês as principais circunstâncias atenuantes. Mas vocês sempre consultem o rol do artigo 65 para que verifiquem se há ou não a incidência de alguma delas. Mas essas três, sem dúvida, são as que mais aparecem, são as mais relevantes. E nas agravantes, o que vocês têm que ter cautela, até para que rebatam eventual argumento, é a questão da reincidência. A circunstância agravante por excelência é a reincidência. E a reincidência tem como pressuposto, assim como os maus antecedentes, o trânsito em julgado de uma condenação criminal. Ok? Só se fala em reincidência se houver trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Se o nosso cliente, novamente, hein, Salim? Frisando, se o nosso cliente agora já é maior de idade, mas quando menor, foi lá, teve uma ação socioeducativa julgada procedente e ele cumpriu uma medida socioeducativa, ele, após a maioridade, pratica um crime. Ele é reincidente? Não. Não. Porque a ação socioeducativa não gera reincidência. O pressuposto da reincidência é condenação criminal transitada em julgado, tá bem? O que pode cair na prova de vocês, até para vocês refutarem o argumento da reincidência? A reincidência, gente, ela se verifica nas seguintes hipóteses. Primeiro, o sujeito pratica um crime e houve trânsito nesse crime, tá? Houve trânsito em julgado nesse crime que ele praticou. E, posteriormente, ele pratica um novo crime. Ele é reincidente. Ok? Uma segunda possibilidade é que o nosso cliente praticou uma contravenção e houve trânsito em julgado por essa contravenção. E ele praticou uma nova contravenção. Nosso cliente também é reincidente. Ok? E uma terceira hipótese. O nosso cliente praticou um crime, houve trânsito em julgado, e ele cometeu aqui uma nova infração, no caso, uma nova contravenção. Ele, pimba, também é reincidente. Então, vejam, olha a minha dica, para vocês lembrarem quando que há ou não reincidência. Os iguais geram reincidência. O que eu chamo de iguais? Crime com crime, reincidência. Contravenção com contravenção, reincidência. E o mais grave anterior, Salim, gera reincidência após o quê? Um menos grave ser praticado. Ok? O sujeito praticou um crime, transitou em julgado e depois ele praticou uma contravenção, que é uma infração penal mais leve se comparada ao crime. Tanto que todas as contravenções são infrações de menor potencial ofensivo. Agora, olha o que não gera reincidência. Olha o que o examinador poderia fazer com vocês. A pegadinha. Contravenção com trânsito. E o sujeito pratica aqui um novo crime? Pasmem, ele é primário. Ok? Contravenção anterior transitado em julgado. E o nosso cliente praticou um novo crime, mesmo ele tendo uma condenação criminal transitada em julgado, ele, por falha legislativa,
por uma lacuna legislativa, ele não será considerado reincidente. Então, cuidado se o examinador colocar para vocês que o nosso cliente já foi condenado por vias de fato ou já foi condenado por jogo do bicho, que são contravenções penais, sobreveio o trânsito em julgado e, posteriormente, eles cometem um crime. E o Ministério Público, diante dessa condenação criminal anterior, pede que o juiz reconheça a reincidência do réu e lhe aplique, por exemplo, regime mais gravoso. Vocês têm que refutar esse argumento da acusação. Por quê? Porque a contravenção anterior transitada em julgado e o cometimento de crime não geram reincidência. Professor, de onde você tirou tudo isso que você pôs para a gente na tela? Da junção dos artigos 63 do Código Penal e 7º da Lei das Contravenções Penais. Analisando esses dois artigos, artigo 63 do Código Penal e artigo 7º da Lei das Contravenções Penais, nós chegamos exatamente a essas três conclusões aqui da tela. Crime anterior e crime posterior gera reincidência, contravenção anterior e contravenção posterior gera reincidência, crime anterior, contravenção posterior gera reincidência. Agora, contravenção anterior transitada em julgado e cometimento de novo crime, o legislador não prevê que isso gere reincidência. Por falta de previsão legal, o nosso cliente será considerado primário. Agora, Salim, o que é importante a gente citar para os nossos alunos? Pegadinha. O nosso cliente foi condenado pela prática de um crime. Exclusivamente, Daisy, a pena de multa. Certo? Exclusivamente a pena de multa. E, posteriormente, pratica um novo crime. Ele é reincidente, Natan? Sim ou não? Vou repetir. Nosso cliente praticou um crime, transitou em julgado, mas a pena aplicada a ele na sentença foi de multa. Só multa. Aí, depois, ele pratica um novo crime. Ele é reincidente, Natan? É, meu velho. É. Porque o que é reincidência? Condenação criminal transitada em julgado. Não importa a pena imposta. Se foi privativa de liberdade, se foi restritiva de direitos ou multa. Então isso é pegadinha, gente. Tá bom? Ele é reincidente. Porque reincidência é condenação criminal transitada em julgado e cometimento ali de um crime ou de uma contravenção ou duas contravenções, uma anterior transitada e uma posterior novamente praticada. Eu preciso de condenação criminal, não importa o tipo de pena aplicada. O tipo de pena aplicada, e nós vamos falar, não é, Salim? Influencia em eventual sursi. Em eventual sursi. Mesmo o nosso cliente tendo uma condenação anterior transitada em julgado, se for exclusivamente a pena de multa, a despeito de ele ser reincidente, ele fará jus ao sursi da pena. Mas ele continua sendo reincidente. Ponto número 2, Salim. Só aí eu já abro para você falar, Salim. Beleza, beleza. Eu só ia falar do fundamento legal, porque essa tua observação ela é muito, muito importante. Veja, o reincidente em crime doloso não tem direito ao sursis. É requisito do artigo 77. A não ser que a condenação anterior seja exclusivamente a pena de multa. É o que disse o Arthur. Ele será reincidente, mas fará jus ao sursis, se a condenação anterior for exclusivamente a pena de multa. É o 77, parágrafo 1º do Código Penal, galera, tá? Isso é bem precioso, tá? Já caiu, inclusive, na prova da FGV para vocês. Beleza? Então, trabalhamos com esse panorama. Lembrando que a reincidência não é eterna, vigora o princípio da temporalidade ou da temporariedade. Ninguém é reincidente para o resto da vida. O artigo 64, inciso 1º do Código Penal deixa claro, 641 do Código Penal deixa claro, que só haverá reincidência quando a condenação, o cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e o novo crime praticado não transcorrer lapso superior a 5 anos. Então, até 5 anos, Danila, a partir do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior, você fica ali na corda bamba. O legislador te deixa na corda bamba por 5 anos.
cumpriu a pena pelo crime anterior, ou a pena do crime anterior foi extinta por qualquer motivo, você, por 5 anos, fica com aquela espada na cabeça. Ultrapassados os 5 anos, você não praticou nova infração penal? Ufa, estoura champanhe. A cada 5 anos, ali você se livra da reincidência. Mas aquela condenação transitada em julgado, para fins de maus antecedentes, ela é eterna. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Posição pacífica do STF. A condenação de 1981 do seu cliente, agora em 2023, é mau antecedente. Se ele praticar agora um crime, e a pena desse crime de 1981 ele já tiver cumprido, ou tiver sido extinta há mais de 5 anos, ele é primário, mas portador de maus antecedentes. Tudo bem? Reincidência é o inverso de primariedade. Mas primariedade não é o inverso de maus antecedentes. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Vou repetir. O oposto de reincidência é primariedade. No entanto, o primário pode ser portador de maus antecedentes, desde que ultrapassados mais de 5 anos do cumprimento ou extinção da pena pelo crime anterior, resgata-se a primariedade, mas ele continua sendo portador de mau antecedente. Salinha, aquela súmula famosa 241 do STJ, essa aí pode cair para vocês como fundamento para vocês afastarem o famoso bis in idem. Prestem atenção. Uma mesma condenação criminal transitada em julgado não pode ser 2 vezes valorada negativamente para o réu. Vou repetir. Uma mesma condenação transitada em julgado não pode ser utilizada 2 vezes negativamente para prejudicar o réu. Por exemplo, Érica, o seu cliente tem uma condenação transitada em julgado e, antes dos 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, ele pratica um novo crime. Seu cliente é reincidente. Ponto. Em razão do 64, inciso 1 do Código Penal. Ele é reincidente, a reincidência agrava a pena dele na segunda fase. Agora, é possível que esta reincidência também seja valorada, essa condenação criminal, seja valorada na pena base, Érica, como mau antecedente? E a resposta é não. Porque estar-se-ia utilizando a mesma condenação transitada em julgado 2 vezes. Em outras palavras, uma mesma condenação criminal jamais poderá ser, ao mesmo tempo, mau antecedente e reincidência. Vocês estão entendendo, gente? Se for no espaço de 5 anos, do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior, é reincidência. Ultrapassados os 5 anos, torna-se mau antecedente. O que não dá é para a gente ferrar o réu 2 vezes, certo? Aquela condenação criminal ser valorada negativamente como mau antecedente criminal e agravar a pena na segunda fase. Isso vem na súmula 241 do STJ. Tá bem? Mega importante essa súmula para vocês. Agora, Fechou? atenção, galera. Se ele ostentar uma única condenação anterior definitiva, o juiz ou vai considerar esta condenação anterior definitiva como reincidência na segunda fase, ou, como disse o Arthur, se ultrapassado o período depurador da reincidência, ou seja, se estiver prescrita a reincidência, como maus antecedentes na primeira fase. Agora, é a súmula 241, ou na primeira ou na segunda fase. Agora, se o nosso cliente ostentar várias condenações anteriores definitivas, ou seja, se o cliente for multireincidente, a jurisprudência, de forma pacífica, autoriza que o juiz pegue uma condenação anterior definitiva na primeira fase como maus antecedentes e outra condenação anterior definitiva na segunda fase como reincidência. Aí não há bis in idem. Seria perfeita essa explicação do Salim, nós já falamos disso, inclusive, em aula anterior, mas se o nosso cliente isso cair numa peça, é claro que não teria o que defender. Essa é uma tese mais no sentido de, ele é reincidente mesmo, e essas 2 condenações criminais no lapso de 5 anos, uma vai agravar a pena base e a outra vai ser utilizada como reincidência, tá bom? Mas isso dificilmente cairia numa peça, porque isso é prejudicial para o nosso cliente. Poderia cair ao contrário,
a súmula 241 do STJ. Fechado, gente? Tudo bem? Podemos avançar aí? Então vamos lá. Última fase de aplicação da pena privativa de liberdade. Causas de diminuição e aumento de pena. Causas de diminuição e aumento de pena. Elas incidem na terceira fase de aplicação da PPL. Tá bem? Terceira fase de aplicação da pena privativa de liberdade. Elas são expressas por meio de frações ou índices multiplicadores. Aplica-se a pena em metade, 2/3, o dobro, o triplo. Isso são causas de aumento de pena. Tudo bem para identificar? Interessante aqui. As causas de diminuição de pena podem, ou as minorantes, podem conduzir à fixação da pena a quem? Abaixo do mínimo legal. Tá bem? E aqui, Salim, acho válido a gente falar que não se aplica para as minorantes a súmula 231 do STJ. A súmula 231 do STJ diz que uma circunstância atenuante, segunda fase, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Embora isso esteja para ser julgado pelo STJ, tá? Mas ainda hoje é válida a súmula. Para as minorantes, para as causas de diminuição de pena, isso não se aplica. Então, imagine um argumento do Ministério Público. Considerando que a pena foi imposta no mínimo legal, não é o caso de a causa de diminuição de pena conduzi-la abaixo do mínimo. Vocês vão falar, não. Isso se aplica para as atenuantes, súmula 231, mas não para as causas de diminuição de pena. Como, por exemplo, um arrependimento posterior, como, por exemplo, uma tentativa, que gera a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Então, fiquem espertos com esse detalhe a respeito das causas de diminuição. Ok, pessoal? E com isso, então, o juiz finaliza a aplicação da pena privativa de liberdade. Arthur, eu tenho que ficar esperto em tudo isso na prova? Sim. Se caírem memoriais e o Ministério Público pedir a aplicação da pena base acima do mínimo legal pelos inquéritos e ações em andamento, vocês vão rebater. Súmula 444. Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente, Danila. Aí pode ser que ele não seja reincidente, pelos argumentos que a gente acabou de colocar para vocês na tela. Ou que aquela condenação agrave a pena base e sirva como reincidência. Súmula 241 do STJ. Ó, quanta tese que pode cair envolvendo aplicação de pena. Vocês estão entendendo? Ou a causa de diminuição de pena está presente e o promotor pede que seja respeitada a pena no mínimo legal. Não se aplica a súmula 231 do STJ em matéria de causas de diminuição de pena. Olha que lindo! Parece uma sinfonia no meu ouvido isso aqui. Mas vamos avançar, pessoal. Falamos, então, da aplicação da pena. Aplicada a pena, o que o juiz tem que fazer? Escolher o regime inicial de cumprimento de pena. Bora lá, então, falar de regime de cumprimento de pena. Vou projetar na tela. Regime de cumprimento de pena. Regime inicial de cumprimento. De que tipo de pena? Pena privativa de liberdade. Pessoal, vocês sabem que os regimes são 3. Os regimes são o fechado, tá bem? E o regime fechado só é admissível para crimes punidos com reclusão. E quando eu falo isso, estou falando de regimes iniciais.
Somente para crime punido com reclusão, eu posso pensar em regime fechado. Mas eu também tenho o regime semiaberto. Admissíveis para crimes punidos tanto com reclusão como com detenção e também para as contravenções que sejam punidas com prisão simples. Eu posso aplicar regime semiaberto para crimes punidos com reclusão ou detenção e também para contravenções punidas com prisão simples. E o regime aberto também é admissível para crimes punidos com reclusão ou com detenção e também para as contravenções punidas com prisão simples. O que vocês perceberam desse meu esqueminha na tela? Que os regimes semiaberto e aberto, eles contêm características iguais. Em que sentido, características iguais? Admite-se um regime semiaberto tanto para crime punido com reclusão, como para crime punido com detenção, como para as contravenções punidas com prisão simples. O mesmo acontece no regime aberto. Crimes punidos com reclusão ou detenção podem admitir início de regime aberto e as contravenções punidas com prisão simples. Agora, veja o regime fechado, galera. O regime inicial fechado só é admissível para crime punido com reclusão. Então, muito cuidado com isso na prova. Mas, professor, como é que eu vou saber se o crime é punido com reclusão, detenção, ou se trata de uma contravenção punida com prisão simples? Estará no tipo penal, lá na pena. Lesão corporal leve, detenção. Está lá, lesão corporal leve, 129 caput. Detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção, está lá. Furto simples, reclusão de 1 a 4 anos. E multa. Está lá definida a pena. Certo? Então, quando um juiz vai fixar o regime inicial, a primeira coisa que ele tem que olhar na tércia é na pena privativa de liberdade abstratamente prevista para aquela infração penal. Wilson, se o juiz que está condenando o seu cliente verificar que o seu cliente praticou um roubo, o roubo é punido com reclusão, certo? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Está lá no artigo 157 do Código Penal. Beleza. Quais são os regimes que o juiz pode aplicar para o seu cliente? Considerando a pena ser de reclusão, o juiz poderá aplicar regime fechado? Pode. Se for reclusão, pode. Mas pode aplicar semiaberto? Reclusão também pode aplicar semiaberto. E o que mais funde a cabeça dos alunos? Cabe regime aberto, mesmo para crime punido com reclusão. Vocês estão entendendo? Diferente dos crimes punidos com detenção. Exemplo, Maria da Penha. A gente sabe que não cabe nenhum instituto despenalizador. Marido acaba sendo processado por ameaça em relação à esposa e acaba sendo condenado, Salim. É condenado por uma ameaça. Ameaça é crime punido com detenção. Qual que é o regime pior que o juiz pode aplicar para esse marido? Semiaberto. Ah, mas não é fechado porque é Maria da Penha? Não! Porque o que define a escolha do regime, inicialmente, é o quê? O tipo de pena. Se a pena for reclusão, cabem os 3 regimes possíveis. Fechado, semiaberto e aberto. Agora, falou em detenção, Érica? Falou em detenção, Ana Arcanjo? Esqueçam. Não é possível aplicar regime inicial fechado. Ou vai ser o semiaberto ou vai ser o aberto. Fundamento legal para isso, 33 caput do Código Penal. 33 caput do Código Penal. Tudo bem? Agora, para o juiz escolher o regime inicial de cumprimento de pena, não basta ele verificar o tipo de pena privativa de liberdade. Ele tem que verificar também a quantidade de pena privativa de liberdade agora aplicada. E aí é uma escadinha, né? É uma escadinha.
até 4 anos, mais de 4 anos até 8 anos e mais de 8 anos. Até 4 anos o regime é aberto, mais de 4 anos até 8 anos cravados o regime é semiaberto, e pena superior a 8 anos o regime é fechado. Mas cuidado, desde que seja reclusão. Mais de 8 anos, desde que estejamos falando de reclusão. Porque se eu estiver falando de detenção, ainda que tenha havido uma pena superior a 8 anos, por exemplo, em razão de concurso material de vários crimes punidos com detenção, o juiz somou as penas, deu 8 anos e 2 meses. Qual que é a pena pior? Qual é o regime pior da detenção? É o semiaberto, não se esqueçam disso. Tá bem? A quantidade de pena aplicada na sentença, então, define se o juiz escolhe ou o regime aberto, ou o semiaberto, ou o fechado. Onde vem isso, Arthur? Artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Esses fatores quantitativos de pena que definem o regime inicial vêm no parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Tudo bem? Agora, temos um outro ponto importante. Pode vir no enunciado que o promotor está reconhecendo, ou o promotor está pedindo o reconhecimento da reincidência do réu, ou o juiz reconheceu a reincidência do réu, porque a reincidência ferra a vida do réu em matéria de regime prisional. Se o réu for reincidente, pelo Código Penal aplica-se o regime mais gravoso que a pena permitir. Tá bem? E aqui não importa a quantidade de pena. O que importa é crime punido com reclusão? Réu reincidente? Fechado. É crime punido com detenção? Réu reincidente? Semiaberto. Não importa que é reclusão ou detenção. Certo? Vai para o regime mais gravoso que a pena permitir. Só que é claro que o examinador ama, não é, Salim? Você já sabe que eu vou falar, a súmula 269 do STJ. Súmula 269 do STJ. Mesmo se o nosso cliente for reincidente, se a pena privativa de liberdade aplicada tiver sido de até 4 anos, e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis a ele, diz o STJ, o regime será semiaberto. Nada de regime fechado para o nosso cliente. Pena aplicada de até 4 anos, mesmo o réu sendo reincidente, desde que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, nós vamos aplicar o regime semiaberto. Tudo bem, gente? Essa súmula é fundamental para as discursivas e para a peça. Aplica-se o regime intermediário, que é o semiaberto, a despeito de o réu ser reincidente, se a pena aplicada tiver sido de até 4 anos e desde que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. Súmula 269 do STJ. Fechou? E agora, para a gente encerrar a questão de regime de cumprimento de pena, e esse material eu vou pedir para ser inserido lá na plataforma para vocês, nós temos aí 3 súmulas, envolvendo também regimes. Súmulas 718 e 719 do STF e súmula 440 do STJ. Todas essas súmulas seguem uma mesma linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio dessas súmulas? Gravidade em abstrato do crime não é fundamento para regime inicial
mais rigoroso. Segundo a pena imposta. Juiz condena o réu, Salim, a 6 anos por roubo. Roubo com emprego de arma. Roubo com emprego de arma branca, vai? Toma uma condenação de 6 anos. E aí o juiz fundamenta, considerando que o roubo é um crime grave, que assola a sociedade, fixa o regime inicial fechado. Só pela gravidade em abstrato do delito, o STF fala, não, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do delito não constitui fundamento idôneo para a aplicação de regime mais rigoroso, segundo o que seria cabível de acordo com a pena imposta. Gravidade em abstrato do crime não é motivo idôneo para a aplicação de regime mais grave do que aquele que seria cabível segundo a pena imposta. É a ratio dessas 3 súmulas, 718, 719 do Supremo e 440 do STJ. E como já colocamos também num simulado, acho que vale a pena a gente lembrar aqui, regime inicial e crimes hediondos. Regime inicial e crimes hediondos e equiparados. O que a lei fala, Salim? A lei fala, Lei 8.072/90, artigo 2º, parágrafo 1º, em regime inicial fechado. Pelo só fato de um crime ser hediondo ou equiparado, o legislador diz, olha, o regime inicial é o fechado. Seria, de acordo com a lei, uma imposição, uma obrigatoriedade, mas o STF declarou inconstitucional essa imposição, essa obrigatoriedade do regime inicial fechado. Não é porque é hediondo. Então, cuidado. Considerando que o crime de estupro é hediondo, a despeito de fixada a pena em 6 anos de reclusão, que é a pena mínima do estupro, lá do 213, o juiz aplicou regime inicial fechado. Está errado. Vocês têm motivo para recurso ou motivo para impugnação dessa decisão. Não é porque se trata de crime hediondo que automaticamente o regime inicial terá que ser o fechado. O STF declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Tá bem, gente? Certo? Salim, algum acréscimo aqui sobre regime? Não, tá perfeito, Arthur, tá perfeito. Galera, eu acho que eu respondi todas as perguntas do chat. Se alguma eu pulei aqui, foi porque eu não consegui acompanhar a velocidade. Foram muitas, tá? Eu vejo que muitos de vocês estão angustiados. O pessoal está dizendo, Arthur, eu já não sei mais nada, eu estou esquecendo os artigos. Essa ansiedade, a gente está acostumado com isso. Vai chegando perto da prova e vai aumentando a ansiedade. Isso é normal, pessoal. Seria anormal se vocês não tivessem nem aí para uma prova que vai decidir o futuro profissional de muitos, que vai ser agora, daqui a alguns dias. Então, é normal. Agora, pessoal, tudo o que nós falamos hoje está na lei. Tudo, pessoal, tudo está na lei. É só vocês saberem usar o VAD. É como eu digo, o VAD é o meu melhor amigo no dia da prova. Eu acho que foi para ti, né, Rogério? E aí, meu amigo Rogério Mega, tudo certo? Eu acho que foi para o Rogério. O Rogério disse assim, eu não me lembro das principais súmulas. Usa o marca-texto. O edital permite o marca-texto. Eu acho que foi para ti, Rogério, se não foi, desculpa, tá? Usa o marca-texto. Marquem as principais súmulas, estas que nós citamos hoje. Por quê? Porque elas se repetem. Não tem mistério, pessoal. Pessoal, em teses subsidiárias, e isto virá especialmente memoriais e apelação, vocês têm que ver se o juiz fixou a pena corretamente. Sobretudo, se a pena está no mínimo legal. Como é que eu sei qual é o mínimo legal, professor? Bom, vejam qual foi a condenação. Se foi um roubo, por exemplo, vocês vão até o artigo do roubo, 157. O roubo tem pena de 4 a 10.
O juiz tem que partir do mínimo. Então, a pena foi fixada no mínimo? Não, a base foi fixada lá em cima. Por quê? Qual foi a razão? Porque o juiz tem critérios, pessoal, senão é arbítrio. É arbítrio. É diferente a discricionariedade judicial do arbítrio. Então, o juiz tem critérios, ele tem que fundamentar. Como é que ele fundamenta a pena base? No 59. Então, ele fundamentou no 59? Não fundamentou. Pronto, você já tem um tópico para bater. Depois, o regime inicial foi correto? É o que disse o Arthur. O regime inicial passa pelo 33, parágrafos 2º e 3º. Ali, mesmo que o crime seja hediondo, sim, crime hediondo e não hediondo, sempre pelo 33, parágrafos 2º e 3º. Depois, o juiz tinha que ter substituído a PPL por PRD. Era ou não era possível substituir a pena de prisão por pena restritiva de direitos? Vocês têm que ver os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Por exemplo, não cabe substituição se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vocês têm que saber quais são os requisitos. 44 Código Penal. E, por fim, cabia o sursis da pena. Alguns de vocês, eu vi pelo chat, estão confundindo o sursis do processo com o sursis da pena. O sursis do processo, que a gente vai ver amanhã é revisão de instituto despenalizador, como o próprio nome diz, é suspensão condicional do processo. É lá no comecinho do processo. Geralmente, o promotor vai oferecer uma denúncia e já propor a suspensão condicional do processo. Não tem condenação. E os requisitos estão no artigo 89 da Lei 9.099. Só que agora, na aula de hoje, aula sobre penas, a gente, para analisar o sursis da pena, vai para o 77 do Código Penal. E aqui, dentre outros requisitos, a condenação não pode passar de 2 anos. Agora é uma condenação, e aí haverá suspensão da execução da pena. Só que um dos requisitos do sursis da pena é a não substituição da PPL por PRD. Então, o que é melhor para o nosso cliente? É melhor cumprir penas alternativas. Por isso que a lei diz, só cabe o sursis da pena se não cabe substituí-la por pena restritiva de direitos. Onde é que está isso? No 77 do Código Penal, meu amigo Arthur. Gente, então não tem erro, ó. O juiz fixou a PPL, verificou o regime inicial, o que a gente tem que pensar? Cabe PRD para o nosso cliente? Vocês não precisam decorar, é abrir o 44. Sabe o que é duro às vezes, pessoal? E a gente está muito acostumado com segunda fase. Às vezes o aluno não quer ler todos os incisos, gente. Mas como é que pode, numa prova, você não querer ler todos os incisos, meu amigo? O 44 vai até lá o parágrafo 4º. E aí, você não vai ler todos? Para ver se a tua tese está ali? Tem que ler. Aí, ó, Wilson, não dá tempo de ler. Dá, Wilson, tem 5 horas. Em 5 horas eu saio aqui da minha casa, no interior de São Paulo, e chego no Rio de Janeiro. Tá? Em 5 horas. Então dá tempo. Dá tempo, sim. Por isso que a peça vocês vão ter 3 horas, especialmente a peça, vocês vão ter 3 horas para fazerem consulta. Antes de começar a escrever à torta e à direita, vocês têm que ordenar o raciocínio de vocês. Como é que vocês vão ordenar o raciocínio? CCPA, CCPE, TP, lá no rascunho. Vocês vão localizar tudo primeiro, para depois iniciarem a redação da peça. O mesmo vale para as discursivas. Vocês fazem uma prévia pesquisa no VAD e depois vocês vão responder na Tércia. Você não vai abrir e começar a formular sua resposta à medida que você vai respondendo, você vai procurando. Pelo amor de Deus! Não! Vocês primeiro pesquisam, se convencem da resposta e aí vocês vão fazer a transcrição da resposta na folha de prova. Esse é o raciocínio. Inclusive, podem fazer breves anotações no rascunho, né, Arthur? Fazer uma organização da resposta de vocês, conforme o Arthur sempre ensina lá nas discursivas. Então, a gente vai colocar o instituto jurídico, a explicação sobre o instituto, a consequência jurídica, o artigo de lei. Então, coloquei tudo isso, pum, coloco a canetinha direitinho lá na minha discursiva, por exemplo.
Tá, pessoal? Lembrando que lá nas discursivas, vocês chegaram na 3, por exemplo. Coloquem 3A e 3B. Ou na 3, coloquem A e B. Identifiquem qual é a letra da discursiva que vocês estão respondendo. Se não, Natan, cadê o Natan? Se não, zera, né, Natan? O Natan não tem problema, porque ele mesmo fala lá no grupo. Ele reprovou na prova passada, porque ele inverteu A com B e ele era para ele ter passado. Ele não precisaria estar nos aguentando agora aqui. Então, mas, Natan, você não vai fazer isso de novo, eu tenho certeza. É fazer uma leitura com calma, gente. É isso que tem que acontecer. E outra, às vezes os alunos estão perguntando aqui no chat, Salim, mas é muita súmula. Índice alfabético remissivo. Todos vocês abriram o índice do VAD? Olha, eu acredito que a maioria sim, mas eu tenho certeza que teve aluno e aluna que não abriu o índice, que vai abrir pela primeira vez. Vocês têm que... O índice nosso é enorme, é detalhado, vai de A a Z. Parece aquela vitamina Centrum de A a zinco, né? Vai de A a Z nosso índice, gente. Então você tem que ir vendo ali, vai procurando as palavras, porque o índice remete aos artigos, às súmulas e às próprias remissões embaixo dos artigos. Então é assim que você... Alguém precisa decorar? Eu e o Salim sabemos as coisas de cabeça, porque eu dou aula há 18 anos, o Salim dá aula há uns 20, pelo menos. Então, vejam. Me chamou de velho de novo. Não. Ele adora. Ele, assim, por vias indiretas, ele sempre vem me alfinetando aqui. Eu sou seu malvado favorito também, vai, Salim, admite aí. Meu parceiro, te admiro Então... muito, meu parceiro, prof. Eu também, pô. Mas vocês estão sacando como é que é, né? A prova não é meia hora, são 5 horas. Então vocês têm que parar para pesquisar, parar para procurar. Eu tenho certeza que muitos já decoraram um monte de artigo ao longo do curso. Mas não é essencial, não é indispensável. Mas o manuseio do VAD nesses dias antecedentes à prova vale a pena. Vocês desligando agora a aula, agora são 21h08. Todo mundo vai dormir agora? Vai o caramba, né? Não vão. Ai, meu Deus, eu achei que ia sair um palavrão, ainda bem. Não xingo. Não falo palavrão que eu não gosto. Foi só coisa pouca aqui. Abre o VAD de vocês, gente. Abre o VAD. Vão analisar essas súmulas que a gente falou, esses artigos, para vocês irem desvendando. E vocês vão ver que embaixo dos artigos tem as súmulas. Claro, o nosso VAD tem remissão. É o momento de preparar o material também, né, Arthur? Claro que a maioria dos materiais de vocês já está preparado, mas assim, daqui a pouco a gente citou uma súmula hoje que não está pintada ainda. Então faça uma marquinha, não precisa pintar tudo, fazer um carnaval, coloquem ali súmula tal, pum, ponham ali com marca-texto, tá, pessoal? Deixem já pronta, que aí chama atenção. Abriu na súmula, as que estão pintadas são as mais importantes. A gente falava de PRD agora. Vocês já estão cansados de saber que não cabe PRD na Maria da Penha, certo? Tem lá a súmula 588 do STJ. Ok? Então, algumas coisas dessas vocês têm que saber. Na Maria da Penha, aí vocês fiquem espertos. Se a discursiva ou a peça trouxer Maria da Penha, o único benefício penal que cabe, primeiro, não é regime inicial fechado porque é Maria da Penha, isso não tem nada a ver. Ser ou não Maria da Penha, o crime praticado em violência doméstica, não tem nada a ver com a escolha do regime inicial, que fique claro, tá? Segundo ponto, falou em Maria da Penha, não cabem os despenalizadores, vocês sabem disso, certo? Não cabe PRD, a única coisa que cabe é surtir da pena, não surtir do processo porque é despenalizador, instituto despenalizador, é o surtir da pena, o artigo 77 do Código Penal. É o único benefício, então vocês vão ficar espertos ali, porque pode aparecer alguma coisa de sursi envolvendo Maria da Penha. E eles amam Maria da Penha, hein? Eles Amam. pedem Maria da Penha direto. Eu já botei no chat. Olhem todos. Maria da Penha e súmulas do STJ 536, que diz que não cabe transação penal e nem suspensão condicional do processo. 542, que diz que na lesão corporal a ação penal é pública incondicionada. 588, que diz que não cabe substituir a PPL por PRD. 589, que diz não cabe princípio da insignificância. 600, diz que não é necessária a coabitação. Estas súmulas têm que estar marcadas. Está tudo aqui no chat.
Então, esse tipo de coisa, gente, que é fundamento de súmula, vocês têm que conhecer. Pensou em Maria da Penha? Eu não lembro muito Maria da Penha. Volta na plataforma, tem minhas aulas de Maria da Penha lá, gente. É tão importante que vale a pena, eventualmente, vocês perderem ali um tempinho. Deixa eu dar uma analisada na Maria da Penha. Certo? Super, super, mega importante. Beleza? Bom, Salim, acho que por hoje tá ok. É isso. Lembrando que amanhã o nosso encontro é às 20 horas. De novo, se preparem, se programem das 8 da noite às 9 da noite. Amanhã a gente vem de processo penal com vocês, tá? Vamos falar sobre institutos despenalizadores, vamos falar sobre recursos, tá? E no sábado, se programem das 9 da manhã às 11 da manhã. Aí nós teremos um sábado, 2 horas, só com apostas. Se Deus quiser, muitas cairão no domingo. Tá, galera? Um beijo para vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus e nós estamos no caminho certo. Lembrem disso, tá? Como eu sempre começo as nossas aulas. Vai dar certo. Tchau, meu amigo Arthur. Tchau, equipe do CERS. Galera, até amanhã. Valeu, Salim. Valeu, galera. Beijão a todos. Boa noite. Até mais.